As irmãs não vieram. Quarta-feira retrasado, passado teve. Mas tá bom. Nós vamos orar nesse momento. Marcos capítulo 15, versículo 21. Depois o Rodrigo vai estar orando, para que mais uma vez o Senhor abra a porta da palavra. Diz assim, Marcos 15, 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. Pode orar, meu filho. Senhor, igreja. Amém. Oramos. Soberano Deus, eterno Sim, Pai. Jesus. Deus, nós estamos na Tua presença e nos colocamos, Senhor, diante dela. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento que o Teu servo, Senhor, nosso pastor Ismael, Senhor, irá ministrar a Tua palavra sobre a nossa vida, Senhor, sobre a igreja, Senhor. Senhor, continue falando conosco, Senhor, através da palavra, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, aquilo que venha falar poderosamente aos nossos corações. Usa ele, Senhor, ele está em Tuas mãos, Senhor. Continue vos abençoando ao nosso pedido neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tome assento, igreja. Amados, nós queremos falar hoje, estamos na série Improváveis, e hoje vamos falar de Simão, processos que transformam a vida. Eu falei há pouco que eu fiz questão de ler o livro de Isaías, a chamada dele, quando ele diz que ele não. Eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábio impuro, e sabe que gente que fala palavras impuras faz de tudo impuro, né? Quando você pega também a chamada de Jeremias, é interessante. Deus começa a falar com ele, que escolheu ele antes dele nascer. Olha só, antes dele nascer já estava escolhido. Improvável. O que ele fala para Deus? Não, eu sou uma criança. Eu sou uma criança. Depois você dá uma olhadinha lá no comecinho, no primeiro capítulo de Jeremias. Eu sou uma criança, não dá para mim não. Não tem como. Deixa eu dizer uma coisa a você. Isso é natural de nós todos falarmos quando Deus pede para que nós façamos alguma coisa, ou Deus coloca nas nossas mãos algo, e muitas vezes nós recusamos, muitas vezes nós falamos que nós não temos capacidade, muitas vezes nós falamos, então, sabe o que é? Não dá para mim. Ou muitas vezes nós achamos que aquele trabalho não é para nós, mas eu não, vou limpar o banheiro da igreja de jeito nenhum, não, o pastor pediu para que os irmãos viessem limpar a igreja, não é para mim não, eu já estou num patamar um pouco mais alto. Deixa eu dizer uma coisa a você, eu preciso entender que desde o dia que eu me converti ao Evangelho, existe um processo de Deus na minha vida. O processo de Deus é como esses processos da justiça. Demora, mas acontece, está entendendo? Chega uma hora que o juiz determina o que vai ser feito. Processo de Deus não é algo que a gente faz assim. É algo que Deus vai trabalhando e Deus vai nos colocando em situações para que o processo dele aconteça na nossa vida. E nós tenhamos entendimento de que de verdade tudo o que nós estamos vivendo em nossa história, tudo faz parte do processo de Deus em nossa vida. Nós temos que ter esse entendimento. Nós precisamos entender isto. E quando você começa a ler a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus, você vai entender que Deus sempre teve um processo com essas pessoas. Quando você pega a história de Ruth, por exemplo, ela era moabita, não tinha condição nenhuma de um dia ser da descendência do Senhor Jesus, mas Deus manda para lá uma família de judeus, casa com Ruth, eles morrem, mas Ruth vem, não é, para suscitar aquilo que jamais a sua sogra pensou que um dia seria dela novamente. Quando você pega, por exemplo, a história de Esther, que semana passada ou ontem, os judeus estavam comemorando, acho que é Purim, né, que é a data em que Esther, ela consegue salvar os judeus. Mas olha o processo. Ela entra num concurso de beleza, não é? Ela entra no concurso de beleza. Mas ela não tinha condições, primeiro porque ela não era daquele país, mas ela passa. E Deus a usa para salvar os judeus. O processo de Deus é algo que nós não entendemos. Nós não temos condições, muitas vezes, de entender. Mas o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer é dizer, Senhor, usa-me. Usa-me do jeito que o Senhor quiser. Porque lá na frente eu sei que tem coisa boa para mim. Quantos creem nisso, levante a mão e glorifique a Deus.
Veja só, esse homem chamado Cirineu, nós estamos olhando a história de um homem chamado Simão. Quem é esse cara? Não sei. Ele aparece do nada. O que eu sei é que ele estava vindo do campo. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, diz com clareza, ele está vindo do campo, ou seja, está vindo do trabalho. Ele está vindo do trabalho. Só que tem uma coisa, ele não era de lá. Ele não era daquela terra, ele não era de Jerusalém. Não, de jeito nenhum. Simão, ele é um homem improvável. É um homem que ele nasceu em Cirene, por isso que ele é sirineu. E onde ficava isso? Ficava na África, que hoje na realidade é a Etiópia, que faz parte do continente africano. Lá existia uma comunidade de pessoas que eram judeus. E ele era judeu, ele era de cor. E ele se converteu ao judaísmo e morava lá em Cirene, que hoje é a própria Etiópia. E de Jerusalém até lá tinha 1.600 quilômetros. O que ele estava fazendo lá? Primeiro ele estava vindo do campo, com certeza trabalhando, mas ele não estava ali pelo trabalho simplesmente. Ele estava ali porque ele sabia que, como judeu, ele tinha que ir a Jerusalém em uma das 3 festas que existia. Era obrigação. Então, era Páscoa. Ele veio para a Páscoa, não é mesmo? E ele está ali. E quando ele entra numa determinada rua, ele é puxado pelos braços e ele vê um homem carregando uma cruz e os soldados romanos falam, vai lá e ajuda. Presta atenção nisso. Eu talvez diria, eu não, o que eu vou fazer lá? Não tem nada com isso. A cruz era só para ladrão, era só para gente que não valia nada. Eu vou ajudar esse cara. Só que o problema é que ele era um judeu, estava sob submissão de Roma. E ele tinha que obedecer, mas foi difícil para ele. Por que eu? Eu? Porque eu sou negro? Porque eu sou escravo? Porque aí não, mas ele foi. Você está entendendo? Eu fui lá, vou ajudar o homem. Vamos ajudar. Se os romanos estão pedindo, eu vou ter que... Ele foi, porque foi os soldados romanos que mandou ele ir. Se outro manda, ele não vai, mas era soldado romano, e se ele não fosse, podia até, de repente, perder a vida. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos, irmã. Deixa eu deixar claro para você. O que Deus está em processo na sua vida. No primeiro momento, talvez você não consegue enxergar. Você está com dificuldade de ver o que Deus está fazendo no meio da sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. E você tem orado, jejuado, dizendo, mas por quê? Por quê? Deixa na mão de Deus. Deus, no tempo dele, vai te mostrar por que desse processo na sua vida. Talvez você tenha passado por tempestade, por deserto, e você diz, mas por quê? Por quê? Não questione Deus. Diga, Senhor, estou aqui. Se este é teu processo, continua. Porque no tempo de Deus as coisas vão acontecer para a glória dele. Na mensagem passada eu falei do homem que ele recebe uma ordem para ir pregar para um povo. O camarada vai lá e prega, tá bom? Vai para Nínive. Ele falou, estou fora, não gosto daquele povo, não gosto dele, não gosto. Olha que coisa interessante, não gosto, por isso não vou. Aprende uma coisa aqui hoje, Deus gosta de gente que você não gosta. Eita, né? Pensou? Deus gosta de gente que você não bate. Mesmo Deus gosta. Eu não vou porque eu não gosto deles, eu não vou com a cara daqueles caras. Então, bom. Ele pega o navio e vai para onde? Para Tarsis. Tá bom, vai. Só que no meio da viagem o navio começa a querer afundar. Uma tempestade começa a arrebentar o navio e os caras começam a jogar tudo fora. Porque as mercadorias, de repente o navio está muito pesado, vamos aliviar o navio, e e todo mundo apavorado. Aí quando desce no porão, Jonas, qual é o seu nome? Eu sou Jonas. Qual é a tua ocupação? Lembra desse texto? Qual é a tua ocupação, camarada? Eu sou servo de Deus Altíssimo, e Deus mandou eu para um canto e indo para outro. Pelo amor de Deus. Você está vendo que o navio está afundando? O negócio culpado aqui sou eu, tá? Se você se livrar de mim, a coisa acaba. Então deixa com nós. Mar nele.
mar nele. O navio ficou estabilizado. Vem um grande peixe e engole Jonas. Mas o bacana não é que o peixe engoliu Jonas. O bacana é a oração de Jonas. Depois você lê. Quando ele está na barriga do peixe, a oração que ele faz. Irmão, não espere querer fazer a oração que Jonas fez. Aceite o processo de Deus na sua vida. Porque se você for fazer aquela oração, é porque você está já para morrer. Nas entranhas do peixe. Mas se você falar, Senhor, está doendo, de verdade está doendo, mas continua com o teu processo, Deus vai trabalhar na tua vida, vai trabalhar na vida do seu filho, do seu marido, da sua esposa, da sua congregação que você dirige, vai trabalhar de verdade aqui na sede, no meio da diretoria da igreja. Sabe por quê? Porque Deus trabalha com processo na nossa vida. Agora, uma coisa interessante que Simão, 4 lições que eu entendo dentro desse processo da vida de Simão. Primeira coisa, para que eu possa ser transformado através do processo da vida, eu preciso aprender o quê? Que sempre há um propósito por trás das situações que eu não entendo. Sempre Deus tem um propósito dentro das situações que eu não entendo no primeiro momento. Se chamasse José e falasse, meu filho, é o seguinte, você vai cair dentro de um poço, você vai ser vendido para o pessoal lá do Egito, depois você vai para a cadeia. Você acha que ele... Mas só que tem uma coisa, viu, José? Depois disso você vai ser o segundo homem do Egito. Você acha que ele ia aceitar? Você acha que... Não, opa, se é para ser... Mas você vai ser jogado dentro do poço, depois você vai ser vendido como escravo, depois você vai para a cadeia. Não vou falar. Não, mas depois você vai ser o segundo. Não, eu vou acreditar nessa história. O problema nosso, meu, o pastor Ismael, desses homens que estão sentados aqui, de você, é que a gente tem dificuldade de acreditar naquilo que Deus fala. Deus não falou com José antes? Ele era um menino, abriu a boca demais. Então, papai, eu vejo, sabe, isso aqui, um sonho assim, vocês tudo se curvando perante mim. O pai ficou bravo com ele. O pai, os irmãos, todo mundo ficou muito cabreiro com ele. O pai falou, meu filho, que é isso? Quer dizer que nós vamos se curvar diante de você? Para com isso. Para que você está comendo demais. Para de jantar à noite. Está comendo muita comida pesada à noite. Mas Deus já estava falando para ele. Mas ele entendeu? Que entendeu nada. Imagina um garoto que vai para dentro de um poço, não é mesmo? Queriam matar. Não vou matar não. Jogaram, depois venderam. Imagina uma criança, ele era uma criança, era um adolescente chegando na juventude. Imagina um menino que está sem pai, sem mãe, sem irmão, sem mais ninguém. Como é que ficou? Mas é o processo de Deus. Então a primeira coisa que eu preciso entender, que sempre é um propósito por trás da situação que eu não entendo. O Simão Cirineu, ele foi forçado a carregar a cruz. Simão não quis entrar nesse processo, não, ele foi empurrado. Ele pediu para não carregar a cruz, ele foi forçado e foi colocado dentro de um processo que ele nunca entendeu no primeiro momento. Irmãos, a primeira igreja que eu e minha mulher fomos dirigir, já falei 10 mil vezes aqui, era uma igreja desse tamanho, que tinha lá uns irmãos, assim, débeis mentais. Pode falar isso mais hoje? Pode. Como é que fala hoje? Tem um nome hoje. Tinha irmãos que tinham problemas psiquiátricos. Agora imagina, gente, você dirigir uma igreja assim. E eu me achava alguma coisa, né? Eu, tudo bonitinho, mas vou dizer isso aqui, lá tem uns irmãos lá que saíram do hospício que fechou. Eu vou lá, você vai lá. Eu fui. Não, foi a segunda, né? A primeira missão foi Vila Real, né? A primeira eu já falei também para vocês, quando eu subo no púlpito, tem lá um irmão orando com fervor, que eu falei, meu Deus, que fervor, né? Primeiro culto que eu fui dirigir. À tarde foi minha posse, estava a igreja lotada. Salão desse tamanho. Lotado. Lá, 10 pessoas lotaram o salão. E aí me coçou, estava tudo feliz. Quando eu chego no culto, chego lá, o culto começava às 7 horas, cheguei lá umas 6h30, já tem um irmão orando. Lá orando, falei, nossa, isso aqui pode oração. E o irmão está lá, Jesus, o teu servo, que foi postado que hoje, usa ele. Ora por mim. Ele levanta a servo.
apresentou. Eu sou, prazer, pastor Ismael. Pastor Ismael. Aí acertei a mão. Sim, irmão, eu sou o co-pastor aqui da igreja. Deus abençoe, irmão. A Maria, minha irmã, olha lá, tá vendo a Maria? Tá vendo a Maria? Só tinha a Maria no culto. Só. E a pastora. Só tinha as duas. E a irmã que chegava e dizia, uma benedita, né? Ela chegava no culto e falava assim, o senhor para toda a igreja. Tinha dois na igreja. Para toda a igreja. A Maria é a minha guia. Deus, mas é sério mesmo? Eu falei, mas eu vim para dirigir isso aqui. Você pode escolher congregação para dirigir, irmão? É? Você é daquele que fala, o pastor me colocou numa congregação que, você é daqueles que pode escolher. Então deixa eu dar um conselho para você. Para de escolher, que você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum se você pode escolher. Se você pode dizer, eu gosto de congregação assim, congregação assada, você não vai chegar a lugar nenhum. Deus está no processo na sua vida. Entenda o processo de Deus na sua vida. Entenda que Deus tem um processo com você, está em andamento. O processo só vai acabar quando ele voltar, ou quando Jesus te levar. Enquanto isso, você está no processo de Deus, e o que Deus tem para você, Ele que sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Não queira adiantar o processo. Não queira dar um passo maior que a sua perna. Espere em Deus. Deus está em processo na sua vida. Sempre é um propósito por trás da situação que eu não entendo. Deus sempre tem um plano maior por trás dos processos que eu e você não entendemos. Não adianta. Foi para lá. Deus nos honrou lá. Quando eu saí de lá, a igreja ficou chorando, lamentando, porque nós enchemos o salãozinho. Cabia 10, 12, 15, 20 pessoas, sei lá. A pastora encheu a garagem do lado, que pertencia a nós, com criança. Depois fomos para outra, que é essa que tinha os irmãos lá, que saíram lá do hospício que fechou. Mas o quê? Fui. Bati minha irmã, que no meio do culto estava pregando, ela levantava a saia e saia correndo no meio da igreja, mas ela cheia do Espírito Santo. Ela é doida mesmo. Desafinha, né, Leite? Essa eu não esqueço, não. Pensou, você está pregando aqui, a irmã levanta a saia e sai correndo no meio da igreja? Não, irmão, não foi uma vez só, não. Ela toca, irmão. Para quem não sabe, mulher toca muito. Aí, ela foi cantar um hino para Jesus. Aí colocou assim, era aqueles bancos bem assim, e colocou o Benhur deitadinho assim no banco. Porque o Benhur dormia muito. Aí está cantando aqui, eu estou lá, o Benhur caiu no chão. Pum! Do jeito que caiu, ficou. Ninguém levantou para pegar o Benhur. Nunca vou esquecer isso, né, Elaine? E ela aqui cantando, corro lá, eu paro o canal, deixa que eu vou lá. Eu fui lá e peguei o bichinho no colo. Precisa ver a igreja que eu dirigi. A igreja que eu dirigi. Mas e daí? Onde que Deus me colocou? Onde é que eu estou hoje? Glorifica a Deus onde Deus te colocou, dirigente, obreiro. Irmã do ciclo de oração, você que tem um cargo lá na igreja, não queira ficar falando do seu dirigente, mas o dirigente, aceite o processo de Deus na sua vida, entenda perfeitamente que sempre é um propósito por trás das situações que eu e você não entendemos, mas Deus entende por que Ele te colocou lá. Qual que é a segunda coisa que Simão me ensina aqui? Que para ser transformado através dos processos da vida, aprenda que Deus faz algo novo na vida de quem está em movimento. Diga comigo, em movimento. O que significa isso? O texto de Lucas, o texto de Mateus vai falar que ele veio do campo. Ou seja, com certeza estava trabalhando. Deus não chama vagal para a obra dele. Você entendeu isso? Deus não chama vagal. Não. Só chama quem está em movimento. Uma das lições mais preciosas que nós podemos aprender está na verdade de que Deus faz algo novo na vida de quem está em movimento, de quem está trabalhando, de quem está fazendo algo. Deus não chama vagal, não.
Deus só chama quem está em movimento. Para as pessoas que querem viver algo novo com Deus, aqui está um dos maiores ensinamentos da Bíblia. Se tem algo que atrai a Deus, são mãos ocupadas. Eu estive no Brás agora, e estava comigo, ele está vindo de São Paulo, né? O vereador, né? Ele ligou para nós no caminho. Ele foi comigo, ele viu. Cheguei lá no Brás, na igreja do Brás, e está lá os irmãos tudo lavando o banheiro. Lavando o banheiro. Eu entrei no banheiro dos homens, estava lá os irmãos lavando. Aí eu cheguei, pai do senhor, irmão, pai do senhor, tudo bem? Quando me viram, ficaram felizes, porque lembraram de mim. E me abraçaram, pastor, aquela coisa toda, porque eu já falei, eu era o líder de missões urbanas do campo, do Brás. Me abraçaram, né? Aí eu falei, mas vocês estão aqui agora? Não, nós somos da congregação. Congregação? Sim. É mesmo que estou fazendo aqui? Estamos limpando a igreja. É mesmo, limpando a igreja do Brás. Que legal. Aí me apresentou, mas tinha 4 irmãos dentro do banheiro, lavando o banheiro. Você quer irmão fulano? Tudo uma congregação só da Zona Norte. Nós trabalhamos à noite, olha só, nós trabalhamos à noite. Aí viemos diário de serviço, estamos limpando, depois vamos para casa dormir. Falei, o quê? Que isso? Já pensou se o pastor Ismael colocar cada congregação uma vez por semana para limpar a sede aqui? Ixi! Os dirigentes podem dar glória a Jesus? Aí ou não? Pode dar? Ah, glória a Deus, ainda bem. Mas sabe por quê? Deus só chama, e Ele tem prazer de chamar quem está fazendo alguma coisa na obra dEle. Marcos 5, 15, 21 diz, Simão passava por ali chegando do campo. Quando nós olhamos para a Bíblia, aprendemos toda vez que o Senhor foi fazer algo novo na vida de alguém, essa pessoa estava em movimento, trabalhando, mexendo, fazendo algo. Então, independente, irmão, da tua idade, independente do tempo que você tem de crente, faça alguma coisa na igreja, na sua congregação. Faça alguma coisa aqui na sede. Você é da congregação? Sou. Faça alguma coisa. Não, o pastor não me deu cargo nenhum. Esse negócio de cargo, irmão. É só tribulação esse negócio de cargo. Pensa numa tribulação, é cargo. Mas esse ano, pastor, quando chegou o final do ano, que o pastor faz as mudanças, não me deu nada para fazer. Não deu nada para você fazer? E aí? Eu estou no banco. Estou no banco. Irmão, Jesus falou que eu e você somos o quê? Discípulo dele. Ele deu uma ordem para que nós fizéssemos discípulos. Então, se o teu pastor, o teu dirigente não deu carguinho para você, vai fazer discípulo, irmão. Pega de domingo à tarde, vai pregar o evangelho, acaba a escola dominical, vai falar de Jesus. Pega lá mais 2 irmãos, 3 irmãos, nós vamos falar de Jesus. É assim que a gente faz. É assim que Deus nos usa. É a gente botando a mão na massa. Eu aprendo com esse homem que para ser transformado através dos processos de Deus, eu preciso estar em movimento, fazendo alguma coisa. Tá? O grande inimigo do novo de Deus, o novo de Deus na nossa vida, o grande inimigo do novo de Deus na minha vida, sabe o que é? É a inércia, é o braço cruzado, é os crentes bicudo. Pastor, não me deu cargo nenhum. Eu vou sentar no último banco. Vai converter, irmão. Vai aceitar Jesus. Faz lá confissão de novo de pecado, arrependimento e volta para Jesus, que você está desviado. Mas nessa noite Deus está falando com você. Deus está em processo, entenda o processo de Deus na tua vida. Ele quer te fazer grande, mas para isso, se submeta ao processo de Deus. Se submeta ao processo de Deus. Não tem como. Não tem como. Lembra daquela mulher que encontrou com Jesus? Qual? Aquela lá que Jesus falou para ela, eu não posso pegar a comida dos cachorros, eu não posso pegar a comida dos filhos e jogar para os cachorros. Lembra disso? Jesus falou assim ou não falou? Foi assim ali que ele falou? A mulher foi lá pedir alguma coisa, eu não posso pegar a comida dos filhos e jogar para os cachorros. Caramba! Se é eu, o senhor é um mal educado.
O senhor diz que o senhor que é o tal do Redentor, o senhor é um homem mal educado. O senhor acabou de me chamar de cachorro. Não é verdade mesmo? Vamos ser sinceros. O irmão não falou agora há pouco que queria encher a orelha do macumbeiro? Não falou? Falou ou não falou? Pois é. É isso que é a nossa reação. E qual foi a reação da mulher que entendeu o processo de Deus? Qual foi a reação daquela mulher que entendeu o processo de Deus para a vida dela? É verdade, Senhor, é verdade. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas do seu Senhor. Ô irmão, desça no nome de Jesus, se humilhe. A bênção de Deus está aí, ó. É que você não desce, você não se humilha, você se acha alguma coisa. Deus está em processo na sua vida. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus te honrar, mas desça, se humilhe no nome de Jesus. Aquela mulher, ela foi extremamente humilde. Ela se ajoelha e fala também. Quando Jesus olha para aquilo e falou: nunca vi isso. Nunca vi isto. Deus quer uma atitude diferente de você, minha irmã, meu irmão, dirigente, diretoria da igreja, pastor Ismael. Deus quer uma mudança na nossa vida de postura, porque Deus está em processo na nossa vida, e eu preciso entender isso para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Lamachom de Calamafaz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, para você ser transformado através dos processos da vida, aprenda que você é servo para aliviar a dor do próximo. 23, 26 de Lucas diz assim: enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram as cruzes nas costas, fazendo-o carregar atrás de Jesus. Imagina. O texto, independente dos filmes que a gente tem sobre a crucificação de Jesus, o texto sagrado fala com clareza que Jesus caiu não só uma vez. A cruz era pesada. Mas independente da cruz ser pesada, Jesus foi preso no dia anterior. Ele foi açoitado. Ele não comeu e não bebeu. E nem dormiu. Porque o sono, quando você dorme, ele também te dá força. Jesus não dormiu, não comeu e não bebeu. E agora ele tinha que carregar uma cruz pesadíssima. Uma cruz pesadíssima. E ele caiu algumas vezes. Quando os soldados romanos percebem aquilo, entra Simão Cirineu na jogada. Todo o processo que transforma a minha e a sua vida envolve em servir pessoas. Você entendeu? Nós vimos conversando agora com a irmã, filha do pastor, que a irmã dela passou por um processo tremendo, uma cirurgia no cérebro, não é isso, né? No cérebro, foi difícil. Se ela estiver aqui esse fim de semana, vou mandar ela contar o testemunho. E nós estamos falando sobre o hospital de câncer que tem lá na cidade de Barretos. E ela estava comentando que ela se tratou lá, que lá cantores, atores, tem lá as suas alas com o nome deles. Que aquele hospital não recebe dinheiro público, ele é mantido por pessoas, grandes empresários, cantores famosos, atores famosos. Eu fiquei pensando nisso, falei, puxa, que coisa interessante. E ela citou inclusive uma denominação, né, que às vezes a gente fala até que eles não são crentes, que lá tem pousadas para pessoas ficarem lá durante o tempo do tratamento. Fiquei pensando aquilo. No caminho agora ela vinha conversando isso com a gente. E eu fiquei pensando, nós temos que aprender a aliviar a dor de alguém. Nós precisamos aprender a aliviar a dor de alguém. Nós temos as nossas ceias do Senhor todo mês. E normalmente na Assembleia de Deus,
no dia da ceia a gente traz o nosso quilo, nossa cesta básica, não é? Para que a gente traz? Para aliviar a fome de alguém. Mas a gente sabe que tem gente que não está nem aí. Já fala, traz o quilo, ou seja, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de batata, 1 quilo não sei do que. Não traz. Quer dizer, não aprendeu. Como é que você vai querer ser transformado através do processo de Deus, se você não consegue aliviar a fome de alguém, a dor de alguém? Todo o processo que transforma a minha vida envolve eu servir alguém. Simão foi o ombro de Jesus. Ele colocou a cruz junto, levou o peso para Jesus, aliviou a dor de Jesus. E eu e você podemos fazer isso por alguém. Suportar o peso de alguém. Ele foi instrumento de bênção. Doou o tempo dele, doou a força dele, o ânimo para Jesus. Ou seja, você pode fazer isso na obra do Senhor aqui na terra. Irmãos, nós não temos imaginação, nós não imaginamos a dimensão do que Deus faz quando nós nos permitimos sermos doadores e abençoadores, mesmo enfrentando os nossos processos. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, eu não quero nem saber. Mas faça a tua parte, se doe, ajude alguém. Mas pastor, como é que eu vou ajudar alguém? Não tem o que comer em casa. Divide. Agora veja só, para você ser transformado através dos processos da vida, isso aqui é interessante para a gente fechar. Você precisa enxergar além do imediato. Eu preciso, de verdade, enxergar além do imediato. Aí aqui eu volto ao exemplo de Ruth. Ruth, minha nora querida, volte para o seu povo. Eu não tenho mais filhos para te dar. O microfone é assim mesmo? Eu não tenho mais filho para te dar. Eu não posso mais suscitar filho. Estou na pior, estou quebradinha, falida. Volte. O que Ruth falou para ela? A outra nora, como é que era o nome da outra nora? Como é que era o nome da outra? Orfa. Orfa bateu nas costas, talvez derramou algumas lágrimas, abraçou a sogrinha e falou: Deus te abençoe. Que o teu Deus te abençoe. E linha. Voltou para o povo dela. Ruth escutou o sermão da sogra e disse: não vou te deixar. Não te deixarei. Aonde você dormir, eu vou dormir. Aonde você comer, eu vou comer. O teu Deus é o meu Deus. Aí arrebentou a banca. O que Ruth está falando? Olhando assim, uma velha e uma moça bonita. Quando ela fala isso, num primeiro momento, essa menina está doida. Mas ela estava enxergando além do imediato. Ela, naquele momento, ela professa a sua fé, dizendo que o Deus da sogra era o Deus dela. Ou seja, ela se converteu ao Deus da sogra. E quando você se converte, você só espera coisa boa. Quando você se converte, você entende que Deus tem algo grande. Quando você se converte, você entende que lá na frente Deus vai fazer uma coisa que aos olhos dos homens parece ser impossível, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: não olhe agora, mas olhe o que Deus está fazendo lá. Pense nisto. Não fique pensando hoje. Pense no que Deus está processando na sua vida e o que vai acontecer daqui um mês, daqui um ano, daqui não sei quando. Mas Deus tem negócio com você, entenda isso no nome de Jesus. Quando você vai lá no livro de Romanos, no livro de Atos, você vai entender que este Simão,
ele se converte e toda a sua família se converte. Romanos 16:3 diz: saudam Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe também para mim. É Paulo falando da mãe de quem? De Simão Cirineu. É Paulo falando, não é? Da mãe, olha só, se converteu. E lá, em Atos 3:13 diz: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão, Lúcio de Cirene, que foram criados com Herodes, o tetrarca e Saulo. Olha só, está falando da igreja de Antioquia. Agora, Simão está servindo como um obreiro especial lá na igreja de Antioquia. A Bíblia cita que toda a família de Simão se converteu, se tornou o quê? Bênção na vida da igreja. Quem imaginaria isto? Ele era judeu, irmão, de religião. Ele se converte ao cristianismo e toda a sua família agora se converte. Paulo cita seu filho, a sua esposa, dentre os cristãos das mais alta consideração. Sabe onde? Lá em Roma. Que ia entender isto? Eu carreguei a cruz, mas quando ele carrega a cruz, eu tenho certeza que quando ele acaba de carregar a cruz, que ele fica do lado, ele fica olhando aquilo, e ele fica com esse doido aí é diferente. Esse crucificado é diferente. Por que é diferente? Porque ele percebe Jesus, escuta Jesus falando com o ladrão. E Jesus está sereno. Jesus não está gritando. Jesus diz para o ladrão: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ué, o homem está morrendo, está falando isso. Mas ele escuta algo que todo mundo escutou e todo mundo viu o que aconteceu no planeta Terra. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Que isso? O que esse cara está falando? Ele está morrendo na cruz, está pedindo para Deus perdoar o povo. Não, esse cara é diferente. Você está entendendo? O testemunho de Jesus na cruz mexe com o coração de Simão. E a coisa ficou boa quando ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E daí? Houve terremoto. O céu mudou. Esse homem não é qualquer um, não. Eu quero saber quem é esse homem. E ele vai atrás desse homem, ele se converte. A sua família se converte. Ele se torna obreiro. Ele se torna uma pessoa especial na igreja do Senhor. Por quê? Ele entendeu agora o processo de Deus na vida dele. Irmãos, a Bíblia fala que este homem deixou um legado para os seus filhos. Seus filhos foram cooperadores comprometidos na obra de Deus. Diante disso, igreja do Senhor, entenda uma coisa: a cruz que você carrega, agora eu estou falando da sua, tá? Hoje, ela vai ser instrumento de salvação de muita gente na sua família. Receba esta palavra profética no nome de Jesus. Receba esta palavra profética no nome de Jesus. O peso da dor de hoje que você carrega será alívio e cura na história da sua família e de outras pessoas no nome de Jesus. Vamos ficar de pé. C.S. Lewis, eu acho que eu repeti, falei isso quarta-feira e vou repetir. Ele escreveu o seguinte: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Eu disse aqui uma vez que eu gosto muito de biografia, principalmente da igreja, dos pais da igreja do primeiro século. Aí quando você pega a biografia desses camaradas, você fala assim: mas não é possível. Quem é esse cara? Esse cara não era ninguém. E é um pai da igreja. Aí você lê e fala: mas nossa, esse cara, pai da igreja. Quando C.S. Lewis escreveu isso, ele conhecia histórias extraordinárias. Que todos eles passaram por dificuldade, mas estavam passando por um processo de Deus. Eu vim aqui hoje para te dizer isto.
que processos transformam vida. Quando eu tenho esse entendimento. Entenda isso. Queria que você orasse agora. É uma coisa muito pessoal. Mas é tão bom quando alguém ora pela gente. Se você tem intimidade com a pessoa que está ao seu lado, abrace a ela. Se você não tem, coloque somente a mão no ombro dela. E você vai orar por ele vai orar por você, ela vai orar por você, você vai orar por ela. Pastor, qual que é a oração? É uma só. É a coisa mais simples do mundo. Vem cá, pastor Eli. Eu vou dizer assim, Deus, ó, tem o pastor Eli. Aí você vai falar que está a irmã Maria. Pergunte para a irmã, se você não conhece, qual é o nome dele, qual é o nome do irmão que você está abraçando. Se você não conhece, você pergunta, porque você vai orar falando o nome. Eu vou dizer, Senhor, ó, eu quero que o Senhor abra os olhos do pastor Eli, para que ele entenda o teu processo na vida dele. Porque eu tenho certeza, e ele também tem, que teve dia na vida que ele parou e falou assim, mas Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? E ele não entendeu. Mas é Deus no processo da vida dele. Para a esposa dele, para as filhas dele, para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Deus tem negócio. Agora, Deus, a minha oração é para que o pastor Eli tenha os seus olhos abertos. Ele possa entender o processo de Deus. Você pode orar assim para o seu irmão, amém? Oremos, Senhor Deus e Pai.